Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Amigos internautas, um grande abraço. Vamos iniciar com a resolução da questão número 4. Fala-se do efeito protetor da biodiversidade. Experimento indica que o maior número de espécies de anfíbios ajuda a deter a transmissão de uma doença fatal causada por fungos. A questão indica que a intuição, os modelos matemáticos e as observações de campo sugeriam que a perda da vegetação nativa, com todos os seus organismos, poderia favorecer a transmissão de vírus, bactérias e outros agentes etiológicos de doenças. Bom, o experimento fortaleceu o seguinte aspecto: quanto maior o número de espécies, menor a transmissão de uma doença, ao indicar que a transmissão de um fungo que tem causado a extinção de anfíbios em vários países foi 66% menor entre grupos de sapos com maior biodiversidade de espécies em comparação com grupos com espécie única. A conclusão é que preservar ambientes naturais deve ajudar a reduzir a transmissão de doenças infecciosas. O planeta Terra se notabiliza por uma grande biodiversidade, ou ainda, uma notável diversidade de espécies. Temos hoje catalogados o equivalente a 2 milhões de espécies diferentes. Neste aspecto, eu poderia citar o equivalente a um número superior a 1.255.000 espécies diferentes de invertebrados. Neste caso, a classe de maior diversidade é do filo artrópoda, é justamente a classe insecta, tanto pela presença do exoesqueleto, como também pela propriedade de voar. Dá para se perceber uma grande biodiversidade de vegetais, principalmente de angiospermas. Em todas as classes dá para se perceber uma grande biodiversidade do decurso evolucionário. A classe anfíbia também, uma vez que esta, como ovuvípara, pode liberar seus óvulos na água, concomitantemente com o macho que libera os seus espermatozoides. Durante a sua metamorfose, que é no caso do tipo total, esses indivíduos ainda necessitam de água para a sua fecundação, mas estão bem adaptados a ambiente úmido. Evitam, por exemplo, temperaturas mais elevadas para evitar o dessecamento. Tem patas posteriores dilatadas para se deslocar aos saltos e apresentam ainda glândulas de veneno, embora não possam inocular da presa como uma forma de proteção. Bom, diante da biodiversidade de anfíbios, o que é que dá para se perceber? É que esta micose, quanto maior o número de espécies diferentes de anfíbios, este fungo pode atacar especificamente algumas ordens em detrimento de outras. Estamos falando agora, no caso, da grande variabilidade, uma vez que a biodiversidade leva em conta não apenas o número de indivíduos, mas leva em conta também a carga genética, a diversidade de comunidades, como também de nichos ecológicos. Dito isto, vamos para a resolução da nossa questão. Preservar a biodiversidade constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios do nosso planeta. Essa afirmação refere-se a uma preocupação mundial, uma vez que todas as espécies levaram milhões de anos para se desenvolverem, principalmente aquelas que surgiram no pré-cambriano, e muitas delas podem desaparecer em poucas décadas
principalmente devido às ações antrópicas, como a questão da poluição e se o desmatamento indiscriminado tiver continuidade. Portanto, o item correto para a nossa questão é a letra A. Questão 5. Alianças com os micro-organismos. Diversidade microbiana facilita a resolução de problemas ambientais e a busca de medicamentos. Pesquisadores do Centro de Energia Nuclear de Agricultura, o SENA, da USP, isolaram 3 linhagens de bactérias. Os gêneros são Burkholderia, Pseudomonas e Agrobacter, capazes de decompor hidrocarbonetos aromáticos como diesel, abrindo perspectivas de uso para despoluição ambiental ou industrial. Durante as fases de exploração do petróleo, ou seu refino, ou seu transporte, normalmente ocorrem vazamentos, e estes vazamentos promovem graves alterações ambientais, comprometendo a sinergia ou equilíbrio ambiental do talassociclo, ou seja, do biociclo marinho, quando este petróleo ou este óleo adere às brânquias de peixes, comprometendo sua respiração branquial, ou ainda às penas das aves, ou ainda comprometendo o isolamento térmico de alguns animais. Bom, através deste desequilíbrio é fundamental uma solução, ou seja, a biorremediação, a utilização de micro-organismos que têm o poder de transformar produtos tóxicos do petróleo em subprodutos menos tóxicos e em um tempo maior. O segundo parágrafo da questão afirma que os micro-organismos têm sido usados para produzir medicamentos. A streptomicina foi isolada de culturas de bactérias para o tratamento da tuberculose. A espécie Streptomyces aerofaciens fornece a aeromicina, usada no tratamento do linfogranuloma venéreo, uma DST e uma bacteriose. Entretanto, um levantamento da Organização Mundial de Saúde em 114 países indicou a resistência de bactérias a antibióticos é atualmente um fenômeno global. A teoria sintética da evolução ou o neodarwinismo sugere que a variabilidade genética nas bactérias se dá principalmente devido às mutações gênicas. Entretanto, essas mutações elas são naturais, elas são aleatórias e os genes para essas resistências podem ser transmitidos de forma hereditária, não apenas pela conjugação, mas também pela transdução. Podem inclusive ser absorvidos através dos processos de transformação. Dito isto, vamos para a resolução da nossa questão. Com relação a esses micro-organismos, aos problemas ambientais, como é o caso do derramamento de petróleo, e ao desenvolvimento de linhagens bacterianas resistentes aos antibióticos, ficou exposto que o reconhecimento de novos hábitats, ou ainda se catalogar novas espécies de micro-organismos, reconhecendo seus nichos ecológicos, está facilitando a aplicação desses micro-organismos, não só para resolver os problemas ambientais, como também auxilia na identificação de novos medicamentos a partir do momento em que se passa a conhecer o metabolismo daquela dada espécie bacteriana. Portanto, o item correto para a nossa questão 4 é, portanto, a letra A. Questão número 7, nesse fascículo número 2 de Ciências da Natureza, versando sobre a competência 2 e a habilidade 5, uma coisa que, além de ser importante para a prova, é extremamente importante para o nosso cotidiano, dimensionar circuitos elétricos simples.
Basta lembrar que na tua casa você está o tempo inteiro mexendo com eletrodomésticos e todos eles ligados a uma tomada. A intensidade da corrente elétrica que flui por uma lâmpada em função da diferença de potencial aplicada a seus terminais é representada no gráfico. E aí você observa um gráfico em que aparece a corrente no eixo Y, medida em amperes, e a DDP, medida em volts, no eixo dos X. Quando a diferença de potencial nos terminais da lâmpada é de 20 volts, a potência dissipada em watts quanto vale? Ora, quando se fala de lâmpada, a lâmpada é tratada como um resistor. É o que a gente chama de elemento passivo em eletricidade, ou seja, recebe potência elétrica e dissipa essa potência. A gente sabe, por definição, que potência é DDP, ou seja, voltagem, vezes a intensidade da corrente, ou seja, amperagem. Observa que a questão faz referência ao gráfico, especifica uma DDP de 20 volts. E aí você pode observar facilmente que a DDP de 20 volts corresponde à corrente de 1,5 amperes. E o produto é simples, potência U vezes I, 20 volts vezes 1,5 amperes, o que vai deixar a gente com 30 watts. E isso se refere à potência dissipada na lâmpada, o que nos deixa com a alternativa correta, item B de bola. A questão número 8, no fascículo, só virando a página. Agora para falar sobre a habilidade número 6, ainda da competência 2, que eu considero extremamente importante, não só para o estudante do vestibular, mas para você ensinar para os seus pais, ensinar para os seus irmãos, para todo mundo. Nós não temos o costume de ler manuais de instrução. E na questão anterior nós vimos, eu mesmo fiz a referência, nós estamos o tempo inteiro rodeado por aparelhos ligados à eletricidade. Se você pega o aparelho novo, ele vem com manual de instrução, essas instruções têm a ver com a instalação, com o uso, manutenção e segurança. A habilidade 6 fala exatamente sobre que o estudante deve ter conhecimentos de física para ser capaz de entender as instruções dos manuais dos aparelhos eletrodomésticos. Em manuais de equipamentos eletrônicos, por exemplo, televisão, é recorrente a instrução da necessidade de manter o aparelho afastado da parede, conforme a figura anterior. A condutividade elétrica é justificada pela formação de ligações químicas com elétrons deslocalizados, através da estrutura dos sólidos metálicos, denominadas ligações metálicas. Destaque-se que, na ausência de uma diferença de potencial, DDP, esses elétrons se movem em qualquer direção. Entretanto, quando submetidos a uma DDP, todos experimentam uma aceleração em virtude de suas cargas negativas, originando a corrente elétrica, ocasionando aumento de temperatura do metal. Isso se deve também ao incremento das vibrações térmicas dos átomos do metal, manifestado como uma resistência à passagem de corrente elétrica. Nesse sentido, justifica-se afastar os equipamentos da parede para amenizar. Alternativa A, o aumento da temperatura do circuito elétrico. B, o acúmulo de poeira dentro do aparelho. C, a oxidação dos metais dentro do aparelho eletrônico. D, a desarmonia do aparelho em relação à parede. E a alternativa E, a diminuição das vibrações dos átomos metálicos. Bem, como nós dissemos, inclusive na questão anterior, todo aparelho que funciona baseado na passagem de corrente elétrica está sujeito a um fenômeno de transformação de energia que nós denominamos de efeito Joule. Nesse caso, a energia elétrica sendo convertida, pelo menos parcialmente, em calor. Então, não só para o manual da televisão, mas é mais comum ainda no manual de geladeira, por exemplo, pode olhar no manual que você tem guardado aí, afirmar distâncias mínimas que devem ser obedecidas nas laterais, na traseira e até na parte superior dos aparelhos. O objetivo, vamos pensar, um link entre a eletricidade e a termologia. O aparelho, percorrido por corrente elétrica, por conta do efeito Joule, transforma parte dessa energia elétrica em energia térmica, calor. Esse calor aquece o ar ao redor do aparelho. Esse ar aquecido, uma coisa que você lembra da teoria,
correntes de convecção e esse ar precisa subir na atmosfera para que ele vá embora e não cause o superaquecimento do aparelho. Dessa maneira, fica evidente que o objetivo do afastamento mínimo em relação às laterais, a traseira e a parte superior, que é indicada nos manuais de instrução, tem a ver com a liberação do calor, para que não haja o aumento da temperatura do aparelho. E é o que você encontra na alternativa A, que é a nossa resposta correta. Olá, amigos internautas. Vamos resolver a questão 6, atividade proposta, competência 1, habilidade 4. Vamos à leitura da questão. Para reduzir ao máximo o volume de material lançado nos aterros sanitários e, portanto, perseguir a meta lixo zero, é preciso estabelecer uma ordem de atitudes por parte do consumidor. A primeira delas é não gerar resíduos, mas, como ainda é muito difícil não gerar, separar corretamente os materiais para que sejam reciclados se torna ainda mais importante. Mas o que é exatamente a reciclagem? Quem explica o conceito técnico é o consultor ambiental da Reciclotec, centro especializado em coleta, armazenamento e distribuição de informações sobre o assunto, Eduardo Berhard. A reciclagem, tecnicamente falando, é a transformação química ou física da matéria, transformando algo velho, quebrado e inútil em um material novo. Isso já é feito há muitos anos, em alguns aspectos, em relação, por exemplo, ao papel. Você já pode dizer que é feito até há séculos, porque sempre se reutilizou o papel usado no processo de fabricação de um papel novo. E o processo industrial sempre aproveitou, de alguma maneira, umas sobras, digamos assim, do produto final para economizar matéria-prima. Posteriormente, isso foi agregado ao valor ambiental. De acordo com o texto, podemos inferir como exemplo de reciclagem é a utilização de. Caros alunos, podemos observar que a reciclagem é um processo muito importante. É uma transformação química onde nós vamos ter o aproveitamento do material. Por exemplo, uma latinha de alumínio tem alumínio. Nesse alumínio, ele vai ser transformado. Vamos aos itens. Item A. Potes de plástico ou de vidro para guardar pregos, parafusos e chips, etc. Isso é um exemplo de reutilização, não é de reciclagem. Item B. Evitar as pilhas de alto teor de chumbo, cádmio e mercúrio, pois são metais pesados. Isso é um repensar, não é reciclar. Item C. Latas de refrigerantes e outras latas de alumínio para a fabricação de lingotes. Esse é o item correto. Vamos pegar as latas de alumínio e transformá-las em outros materiais que poderão ser transformados em latas, rebites e etc. Então, gabarito da questão 6, letra C. Caros alunos, vamos agora para a questão 11 dos propostos, competência 2, habilidade 7. Muitos consumidores frequentam as feiras livres em várias partes do Brasil, mas é necessário ficar atento. Muitas pessoas chegam com a sensação de que as balanças utilizadas pelos feirantes não estão aferidas corretamente. Uma consumidora recorre a uma técnica muito simples. Em um recipiente graduado, com uma escala volumétrica, com 1 litro de água, a consumidora colocou uma porção de leguminosas dentro do recipiente e observa que a água atingiu a marca de 1,5 litros e também que a porção de leguminosas ficou com 1/3 do seu volume fora d'água. Consultando a internet, a consumidora verifica que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico e que a densidade dos legumes é a metade da água. Na feira, a balança registrou meio quilograma, sabendo que o método utilizado apresenta precisão considerável, a consumidora concluiu que a balança estava descalibrada e havia uma diferença entre as massas igual a. Caros alunos, podemos perceber nitidamente que nessa questão é uma questão de densidade. Então vamos observar.
nós pegamos um recipiente, colocamos os nossos legumes e houve um deslocamento da massa de água. Então, podemos dizer que 2/3 do volume foi submerso dos legumes. Então, se chamarmos os volumes dos legumes de X, nós teremos submersos 2/3 de X. E aí nós vamos observar que o volume de 2/3 de X é igual a 500 ml, porque o nosso volume inicial era de 1 litro. Se fizermos uma pequena conta simples, observe, 2/3 de X é igual a 500. Nós vamos obter aí um volume de 750 ml. Ele disse que a densidade dos legumes é a metade da água. Se a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, a dos legumes 0,5 gramas por centímetros cúbicos. Usando a fórmula densidade igual a massa sobre volume, nós vamos encontrar uma massa de 0,375 quilos, ou seja, 375 gramas. Fazendo a diferença entre o que foi pesado na feira com o que nós obtemos, nós vamos encontrar uma diferença de 0,125 gramas, que corresponde ao item B de bola. Ok? Bons estudos e até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.